Direto aí de Barcelona, Thiago, o que você dá para dizer dos próximos passos, desse caso? O que pode acontecer daqui para frente, pensando que ele já está na prisão há alguns dias e existe essa investigação em andamento? A gente ouviu a especialista de direito penal aqui na nossa live do De Primeiro na semana passada, a doutora Rosário, que é daí da Espanha, explicando que a investigação tem até 4 anos de prazo para acontecer. Então, é um prazo longo. A gente conversava em off aqui no bastidor sobre a questão do Sandro Rosell, quanto tempo que ele ficou preso provisoriamente até a conclusão da investigação, né? Exatamente. Os próximos passos agora, né? Na verdade, os próximos passos já são os passos que estão sendo dados, né? Enquanto a gente fala aqui. O que se espera é que entre hoje e amanhã, enfim, nos próximos dias, seja apresentado esse pedido de recurso. Comenta-se bastante aqui também que o Daniel Alves, até por uma pressão da família dele no Brasil, né? Está tentando trocar o advogado, colocar um advogado que tenha mais peso, né, aqui na Espanha mesmo, advogado criminalista, daqueles com o escritório mais potente, é o que se comenta aqui também, que deve ser anunciado também ainda nessa semana, né, uma mudança aí, é o que a gente espera, é o que a gente imagina, e é o que a gente tem apurado de informação aqui, deve ser anunciado nos próximos dias, ou nas próximas horas, uma mudança na gestão desse caso do lado do Daniel Alves, e vamos tentar esgotar aí as tentativas de recurso, porque uma prisão... a investigação tem 4 anos para acontecer, como você disse, e uma prisão preventiva aqui na Espanha, ela pode ter até 2 anos, e aí você pode prorrogar ela por mais tempo ainda. O Sandro Rosell, presidente do Barcelona, ele foi preso preventivamente aqui por motivos... o crime era outra situação, né, uma situação de fraude, enfim, não tinha nada a ver com o crime, o suposto crime cometido pelo Daniel Alves, ou com a acusação, né, a qual é feita ao Daniel Alves, mas ele ficou em prisão preventiva durante quase 2 anos, e aí acabou sendo solto, depois sendo liberado por falta de provas, depois de feito o julgamento. Então, o que se tenta no momento é que o Daniel Alves não passe por esse tipo de situação de ter que esperar um julgamento por tanto tempo. Até imagino, e falo isso com base em conversas que a gente teve aqui com pessoas que têm acesso, né, aos processos, que têm um pouco mais de entrada mesmo nesse tipo de situação, que o julgamento do Daniel Alves não deve ser algo tão demorado quanto foi esse do Sandro Rosell, até porque é uma situação bem diferente, mas realmente nos próximos dias o que a gente espera é essa tentativa da defesa de esgotar as possibilidades, né, de recursos, de tentativa de uma transferência para prisão domiciliar, porque realmente é uma situação que, e aqui falando desde o lado de pessoas próximas a ele, com quem a gente pôde conversar, pegou todo mundo absolutamente de surpresa. O Daniel, quando ele vai prestar depoimento voluntariamente na polícia na sexta-feira, não tinha nenhum tipo de preocupação a respeito de acabar o dia, né, em uma penitenciária, como aconteceu e como ele está até agora. Então, foram a sensação que a gente tem, e até do pouco que a gente consegue conversar com as pessoas próximas a ele, é que foi uma situação absolutamente surpreendente, e ainda estão nessas primeiras horas, nesses primeiros dias, tentando saber como reagir juridicamente até a situação na qual está o lateral direito da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. É um caso realmente gravíssimo. Eu admito que no dia que a gente trouxe a informação em primeira mão aqui, não em primeira mão, no primeiro dia do caso aqui no De Primeira, eu ainda não tinha visto o depoimento reproduzido por jornais da vítima de 23 anos, que relata detalhes, e é um caso que causa, sem dúvida nenhuma, gatilhos para pessoas que podem ter tido algum trauma desse tipo, seja com a pessoa própria, seja com familiares, seja com parentes ou conhecidos, porque o depoimento é realmente chocante. Então, é um caso bem grave de uma acusação de estupro contra o Daniel Alves, e a gente está acompanhando esses próximos passos. Se você quiser ler mais a respeito disso, a gente tem informação aqui no UOL Sport também sobre a transferência. A reportagem é justamente do Thiago Arantes, que está aqui com a gente ao vivo no De Primeira, direto de Barcelona, sobre a transferência de presídio por questões de segurança e tudo mais do que ele já conversou aqui com a gente, a apuração dele junto com a Thalita Vespa. Daniel Alves, portanto, desde sexta-feira que ele está na prisão, é isso, Thiago?
Isso, desde sexta-feira. Sexta-feira ele prestou, ele foi à polícia, né, para prestar depoimento. Ele estava aqui depois de estar com a mulher dele, né, com a Joana Sanz, no velório da mãe dela, né, no velório da sogra do Daniel Alves, velório, enterro, enfim, todos os procedimentos funerários. Ela faleceu na sexta-feira anterior, no dia 13, e ele foi prestar depoimento na polícia, da unidade de polícia, né, da delegacia. Ele foi levado diretamente para o fórum aqui de Barcelona, né, para a cidade da justiça, como eles chamam aqui, e de lá ele já foi submetido a um primeiro julgamento, que é um julgamento que eles aqui é chamado julgamento de instrução, né, que é aquele primeiro julgamento para colocar as primeiras provas, ouvir testemunhas, enfim, ouvir as testemunhas do caso. Ouviu também a mulher que acusa, né, o Daniel Alves, e a juíza, baseada em um depoimento muito forte da mulher de 23 anos, que alega ter sido estuprada pelo Daniel Alves nessa discoteca, na discoteca Sultan, aqui de Barcelona, e baseada num depoimento do Daniel Alves, em que ele teve contradições nesse depoimento, a juíza acatou o pedido do Ministério Público Espanhol para que fosse decretada aí a prisão preventiva, para que ele tivesse que esperar o julgamento na prisão, nesse caso na prisão de Brians 1, e ele foi transferido hoje para essa prisão de Brians 2. É uma coisa até que, uma coisa a mais que eu queria acrescentar aqui, Razan, e que eu acho que é importante. A discoteca, né, a Sultan, que é uma discoteca famosa aqui de Barcelona, enfim, que é uma discoteca frequentada por gente da sociedade, da alta sociedade, se é que a gente pode chamar assim, aqui de Barcelona, uma discoteca de gente mais abastada financeiramente, enfim. Eles tiveram um cuidado muito grande com toda a situação, pelo que a gente sabe, pelo que a gente já viu do relato da acusadora, dessa mulher de 23 anos que disse ter sido a vítima desse estupro por parte do Daniel Alves, e pelo que a gente pôde conversar com quem teve acesso a mais informações aí do julgamento, não foi no primeiro momento, não foi essa jovem de 23 anos quem começou todo o processo, né, de acusação, de tentar levar o Daniel Alves à justiça. Foi dentro da própria discoteca, funcionários dessa balada, dessa discoteca da Sultan, que, vendo a situação dela após essa saída do banheiro, que ela estava ali chorando, em estado de choque, segundo o que consta nos depoimentos à justiça aqui de Barcelona, os funcionários, vendo essa situação, eles acionaram um protocolo que existe nessa discoteca, em várias outras aqui de Barcelona, que é um protocolo de combate à agressão sexual, e aí foi chamada a polícia, ela já foi levada para o hospital. Tudo que foi feito depois foi feito com base em um protocolo que existe aqui em Barcelona, em várias casas noturnas, para evitar exatamente, ou para, quando aconteça, para poder apurar o mais rápido possível esse tipo de situação. É até importante que a gente fale isso, porque é algo que tem sido cada vez mais... cada vez a gente vê mais denúncias, né? A gente vai vendo mais casos, e é algo que aqui na Espanha e aqui em Barcelona já existe, foi aprovada no final do ano passado uma lei que deixa esses casos com penas maiores, que coloca alguns tipos de situações que antes não eram puníveis como passíveis de punição. Enfim, existe um trabalho que vem sendo feito aqui para que esse tipo de situação seja cada vez mais combatida, cada vez mais punida com penas maiores, com julgamentos mais rápidos, enfim, e é interessante até para que isso seja, de certa forma, essa maneira como todos agiram ali, como a própria discoteca agiu, seja visto como um exemplo para outros lugares, né, para que esse tipo de situação não passe em branco.